A história que eu trago hoje para a nossa meditação e para a nossa reflexão tem a ver com as estratégias do mal, muitas vezes na nossa vida espiritual, tentando nos levar ao pecado e ao afastamento de Deus. É uma fábula que fala a história do diabo e do cavalo. Você já conheceu, já ouviu essa história? Ela diz mais ou menos assim. Certo dia, havia um cavalo que estava amarrado em uma árvore. Um diabo experiente estava passando por aquela região, ensinando algumas coisas a um diabo aprendiz. E ele viu ali aquele cavalo amarrado na árvore e quis mostrar ao diabo aprendiz a arte da confusão. O diabo aprendiz queria se aproximar das pessoas com tentações voltadas para a sexualidade, para o roubo, adultério. Mas logo o diabinho mais experiente disse: não precisa nada disso. A estratégia é mais fácil do que você imagina. Preste atenção que você vai aprender comigo. E aí então o diabo experiente se aproximou do cavalo que estava amarrado à árvore e o soltou. O cavalo, uma vez solto, entrou na horta de camponeses vizinhos e começou a comer tudo, a devorar tudo que havia naquela horta. A mulher do dono da horta, quando viu aquilo, ficou apavorada e imediatamente pegou um rifle e atirou no cavalo e o matou. O dono do cavalo, vendo a mulher matar o seu cavalo, ficou enfurecido e também pegou o seu rifle e atirou contra a mulher, matando-a. Ao voltar para casa, o camponês encontrou a sua mulher morta e, sabendo quem a matou, foi atrás do dono do cavalo e também vingou a morte da mulher, matando-o. Os filhos do dono do cavalo, ao ver o pai morto, puseram fogo e queimaram a fazenda do camponês. O camponês, em represália, foi atrás dos filhos do camponês e também os matou. No final da história, aquele camponês, ao ver tudo o que havia acontecido, as desgraças todas que aconteceram naquele dia tão trágico, tomou a própria arma e tirou a própria vida. Os outros diabos que estavam naquela região viram todo o estrago que havia acontecido, tragédias, violências, mortes em um só dia, e foram perguntar para o diabo experiente: o que você fez, meu Deus, o que você aprontou, que hoje o mal rendeu, hein? Ao que o diabo experiente respondeu: meus caros, eu não fiz nada, eu só soltei o cavalo. Claro, uma fábula exagerada, mas trazendo para a nossa vida espiritual, para a gente tentar entender um pouquinho essas estratégias do mal e muitas vezes que trazem grandes prejuízos para a nossa vida pessoal, vida de família, vida de comunidade, vida de trabalho. Às vezes ele não vai partir para grandes tentações. São coisas pequenas, miudezas da vida, pequenas situações onde ele nos instiga a um mau sentimento. E quando a gente morde a isca ali, talvez é o início de uma bola de neve, que uma coisa vai puxando a outra, um mal vai puxando o outro, um abismo atrai outro abismo, e quando nós nos damos conta, a coisa está desmoronando, vamos dizer assim, ao nosso redor. Essa história nos ajuda a compreender um pouquinho que muitas vezes nós temos essa tendência de colocar a culpa de tudo no diabo.
de colocar a culpa de todos os males, isso é coisa do encardido. Sim, mas quantas vezes também é porque nós permitimos que o mal nasça no nosso coração. Lembra do que Jesus disse no Evangelho? Porque é do coração humano, é de dentro do homem que nasce as más intenções, os maus desejos. Então muitas vezes nós podemos colaborar com este mal que está aí muitas vezes nos instigando, nos levando à tentação, e às vezes ele não precisa fazer grandes coisas não. Às vezes ele só está soltando o cavalo e você está se encarregando de fazer o resto, você está se tornando instrumento útil nas mãos dele. Portanto, desconfie daquelas brigas que muitas vezes começam aí na sua família, do nada, de repente, parece que até sem motivo, começa ali uma briga, uma desavença, uma discussão. Pode ser que é o diabo que está soltando o cavalo e você está mordendo a isca, está caindo na estratégia do inimigo. Desconfie de pensamentos e sentimentos que de repente brotam na sua mente do nada, no seu coração, e que te levam muitas vezes a maus sentimentos, a maus desejos. Pode ser ali o sopro do espírito do mal querendo nos instigar a nos afastar de Deus, a cair no pecado. Desconfie daquela raiva, daquele desejo de vingança que de repente vem na sua mente, brota no seu coração, e aquilo parece que vai crescendo dentro de você. Desconfie de tudo isso, porque muitas vezes por trás de todas essas coisas que começam como que inofensivas dentro de nós, pode ter ali um anjinho do mal soltando o cavalo para fazer grandes ruínas, grandes estragos, grandes tragédias em nossa vida. Por isso que nós precisamos muito da oração. Por isso que nós precisamos a cada dia estarmos revestidos do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus vai nos dando o discernimento. O discernimento. Aquilo que é de Deus, aquilo que é do nosso humano, ou aquilo que pode ser um ataque do mal, uma ação do mal, uma estratégia do mal, para querer nos levar para longe de Deus. Portanto, saiba que nós precisamos, na oração, pedirmos a Deus a cada dia a graça de termos a sabedoria, a visão espiritual, para identificarmos os verdadeiros inimigos ao nosso redor e às vezes dentro de nós. E na força de Deus, na graça de Deus, na palavra de Deus, nós vamos buscando as ferramentas, as estratégias, os meios corretos para a gente saber combater e lidar com todas essas situações. Convido você a nos colocarmos na presença de Deus e a juntos, diante do aprendizado que essa historinha nos traz, também pedirmos a Deus a graça de a cada dia sermos iluminados, fortalecidos no Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia. A palavra de Deus nos diz: vigiai. Sede vigilantes, porque o vosso inimigo, o diabo, espreita ao vosso redor, como uma fera, como um leão, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Senhor, dai-nos a sabedoria, dai-nos a ciência, dai-nos o entendimento,
para que possamos também no dia a dia da vida, no cotidiano da vida, conseguir perceber e discernir a ação do mal, os ataques do mal em nossa vida. E que possamos, fortalecidos pela vossa graça, pela vossa força, pelo vosso nome poderoso que está acima de todo nome, sabermos dizer não aos ataques do mal, sabermos dizer não à concupiscência, às tentações, a tudo aquilo que vem para tentar nos afastar de Deus. Revesti-nos, Senhor, da armadura cristã, a armadura da vossa proteção no dia a dia de nossa vida, para que não caiamos nas ciladas e nos ataques do espírito do mal. Reze comigo. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos os seus inimigos, e fujam de sua face todos os que vos odeiam. E sobre você esta bênção de Deus, te protegendo de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.